Alegria cristã, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João capítulo 16, versículo 20. Alegria cristã. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza
de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 93. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito importante divulgarmos o livro espírita e sempre oportuno falarmos do Evangelho à luz do Espírito. Nós quase sempre vivemos iludidos com alegrias falsas, com ilusões. A verdadeira alegria cristã tem bases na imortalidade, tem bases no Espírito. Evidentemente que isso é tudo muito novo e, de certo modo, a humanidade ainda procura apoiar-se em falsas ilusões, em patamares fragilizados do materialismo. Mas são chegados tempos novos do Espírito, a era do Espírito, onde teremos mais acesso às informações, às instruções que vêm do mundo espiritual, por meio da mediunidade, da literatura espírita. Allan Kardec, no século XIX, inicia a codificação espírita e podemos dizer que ela vem se completando pouco a pouco com a mediunidade de novos companheiros que vão surgindo, tipo Chico Xavier. Chico Xavier, no século XX, no início do século XX, 1932, ele vai publicar pela Federação Espírita Brasileira o livro Parnaso de Além-Túmulo. São mais de 50 poetas brasileiros e portugueses que vão trazer a poesia falando da imortalidade da alma, falando da importância do amor ensinado pelo Cristo, a importância da fraternidade, da caridade, do perdão. Eles irão exaltar a caridade, irão exaltar a reencarnação. E observemos, há quem diga que fica difícil, considerando os séculos que já se passaram, as comprovações bíblicas, mas o Consolador, prometido por Jesus, o Espiritismo, vem ratificar a verdade do Evangelho. Por quê? Não são fatos históricos apenas. Os próprios espíritos cujos corpos morreram voltam e se identificam, por exemplo, por meio da psicografia do Chico Xavier. Castro Alves assina a poesia, Cruz e Souza e outros poetas. E inicia-se ali, então, para um caminho que será percorrido por 70 anos de mediunidade com Jesus, onde Chico Xavier vai psicografar mais de 400 livros, abordando os temas mais diversos, mas priorizando o Evangelho de Jesus. O Espírito Emmanuel escreveu milhares de páginas comentando os versículos bíblicos, os enunciados do Evangelho, como essa página que acabamos de ler, que justamente é o versículo 20 do capítulo 16 das anotações do João. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eles estavam abatidos por conta da prisão e da morte de Jesus na cruz. Mas logo, 3 dias após, Jesus ressuscita
e continua com eles 40 dias e 40 noites. Então, o próprio Pedro, que havia negado, exatamente porque faltara ali fé naquele momento difícil, mais adiante, após a ressurreição, ele vai dar prova de total fé, de total dedicação. E de tal maneira ele se dedicou à caridade, ao socorro aos aflitos, que no final a sombra dele curava, até a sombra curava os enfermos. Era algo extraordinário. Aí alguém fala assim, ainda hoje, mas como é que nós vamos comprovar os fatos históricos, os fatos bíblicos do Novo Testamento? Aí os espíritos voltam e escrevem. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, inclusive uma mensagem do próprio apóstolo Paulo de Tarso. E isso é algo extraordinário, porque ele vem falar da caridade e ele vai justamente comentar a própria carta dele aos Coríntios, na sua segunda carta, onde ele vai exaltar a importância do amor, a importância da caridade, considerando a caridade, inclusive, maior que a própria fé que possa transportar montanhas. É uma mensagem extraordinária. Então, nós precisamos valorizar a mensagem espírita, o espiritismo, ou seja, o evangelho à luz do espírito. É algo extraordinário e realmente gera a alegria cristã, com as bases do amai-vos uns aos outros. E por que alegria cristã? Porque a vida continua, não a morte. Só há vida